Muito bom dia, seja bem-vindo à nossa roda de conversa do Coletivo de Mulheres para falar sobre violência contra a mulher. A gente está nos 16 dias pelo fim da violência contra a mulher e hoje a gente trouxe algumas convidadas de peso para debater esse tema aqui com as nossas diretoras do sindicato e agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho dessas mulheres tão incríveis que a gente trouxe hoje. A primeira pessoa que a gente tem aqui, a nossa primeira convidada, é a Regina Brito, que é ex-diretora do CEA Vidas, é também líder do movimento Mulheres do Brasil e também integrante do nosso Conselho da Mulher. A gente tem também a Laura Guiar, que é coordenadora do Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher e também integrante do nosso Conselho da Mulher. E por fim, a nossa convidada é a doutora Luciana Renesto, que é ex-delegada da mulher e também professora universitária. Como nossas diretoras, a gente tem aqui coordenadoras do nosso coletivo, a Jacira Campelo, que é a nossa secretária-geral e também vice-presidente da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Bem-vinda, Jacira. Tenho também aqui com a gente a Cláudia Torres, que é a nossa diretora aqui do sindicato e vice-presidente do Conselho da Mulher daqui de Ribeirão. E a nossa terceira convidada do coletivo é a Célia Lima. A Célia é socorrista do SAMU e também coordenadora da nossa seccional da saúde. Bom, e sem delongas, eu já quero começar com a primeira pergunta para vocês, meninas. O que é violência contra a mulher? O que configura a violência contra a mulher? E a violência, ela não é só aquela que a gente vê, né? Não é só a violência física. Tem muito mais coisa. Quem poderia me responder, por favor? Acho que é uma pergunta muito importante, porque às vezes a maioria das mulheres não se sentem violentadas por não saber o que está acontecendo. Acho que a violência doméstica é qualquer ato, né, de violência que possa constranger, que possa ferir, que possa principalmente sexualmente, né? Então, violência doméstica, ela é física, ela é psicológica, ela é sexual, ela é patrimonial. Então, atinge todas as mulheres, né? Desde as meninas às mulheres adultas. Então, nós temos que ter esse olhar e saber identificar os sintomas dessa violência. Violência física, mulheres com o roxo nos olhos, principalmente, que é um dos locais que os homens mais gostam de atacar. Aquela mulher que falta muito ao serviço, isso daí é um sintoma muito importante para que os profissionais, os gerentes, né, os donos de empresas possam observar o que está acontecendo com as profissionais que trabalham naquele espaço. E a sexual, né, gente, que é aquela invasão do direito, né? E a gente tem que tanto passar as mãos, passar a mão no corpo da menina ou das mulheres, ou como o ato mesmo da conjunção carnal. E acho que nossa sociedade, ela é tão permissiva também nessas situações, que infelizmente os homens acham que eles podem e têm o direito de fazer o que querem e que nada vai acontecer, né? Tivemos grandes avanços aí em relação à Lei Maria da Penha, né? A Patrulha Maria da Penha, as delegacias seccionais de polícia da mulher, que acho que são instrumentos extremamente importantes. O núcleo de atendimento à violência à mulher é um espaço importante para que essa mulher pode ser acolhida quando ela não quer ir a uma delegacia, para ela ser fortalecida no sentido de ter coragem de chegar à DDM e fazer um boletim de ocorrência, né? Nós temos o CEA Vidas, que é o Serviço de Atendimento à Violência Doméstica e Agressão Sexual do Hospital das Clínicas, que atende as mulheres em situação principalmente de estupro, né? Tanto as meninas, crianças, as adolescentes e as mulheres. E esses serviços fazem parte da rede daqui de Ribeirão Preto, né? Então, acho que nós precisamos ter algumas perspectivas no sentido de que se essa mulher se fortaleça e vá denunciar realmente. Apesar dos números terem aumentado, mas as mulheres ainda não estão chegando, né, nos serviços. E uma das portas abertas importantes é a saúde,
né? Porque aquelas chamadas mulheres poliqueixosas são as que frequentam as unidades básicas de saúde, né? E o profissional que não está preparado ou não está sensibilizado para acolher, para escutar, acho que o fundamental é a escuta, uma escuta qualificada, deixar aquela mulher pôr para fora todo o sentimento, toda a dor, todo o sofrimento, e é naquele espaço que ela vai conseguir, né? Mas se nós não tivermos um profissional que esteja aberto a isso, a gente não vai poder acolher, não vamos notificar, porque a notificação compulsória é de extrema importância para a saúde, para a epidemiologia. Quando se fala que a violência a OMS considera uma pandemia, e né? Porque há quantos anos isso vem acontecendo e a gente não conseguiu romper esse círculo da violência, né? E a gente tem que lembrar, não podemos culpar a mulher por isso. Tudo vem do patriarcado, né? Da forma que nos colocaram, você não pode fazer nada, você... E outra, são comportamentos que se vêm reproduzindo, né? Desde os pais, desde dos tios, você vê aquilo acontecendo e normatiza, e não podemos normatizar a violência, né? Porque a gente tem que entender, quem ama não mata, quem ama não bate, quem ama ele quer a pessoa e não para si, e não subjugar a pessoa. Acho que esse cuidado que precisamos ter nas várias formas de violência em que as mulheres sofrem. Nós temos também a participação de outras convidadas que não puderam estar aqui, mas a gente vai passar o vídeo para vocês verem. A primeira convidada é a doutora Carolina Gama, que é juíza do anexo da violência, vocês já devem conhecer ela muito de perto, né? Então vamos ver o que ela tem para falar um pouquinho sobre isso também. Olá a todas e todos, eu sou a Carolina Moreira Gama, juíza do anexo de violência familiar contra a mulher de Ribeirão Preto, e estou aqui para responder algumas perguntas que me foram direcionadas e agradecendo já a oportunidade de ter esse espaço para informação e comunicação desse tema, né? A primeira pergunta sobre os crimes que a gente lida naturalmente ou normalmente, em regra são crimes até considerados leves pela lei penal, como ameaças, ofensas e lesões corporais leves. Essa é a grande maioria dos crimes. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa não o cuidado com a mulher, que são crimes de menos intensos ou menos traumáticos para elas. Pelo contrário, justamente por eles começarem nessa escalada, né, do menor até o maior, na intensificação, que a gente percebe que são crimes que vão gerando traumas muito importantes para elas, inclusive psicologicamente falando, e ao mesmo tempo vão evoluindo até levar a mulher a violências mais severas e eventualmente até a morte, como no caso do feminicídio, o crime mais grave. Sobre a outra questão, se as mulheres estão denunciando mais ou se sentem mais fortalecidas para isso, a gente percebe que, via de regra, sim, os números também nos dizem isso, pelas notificações que estão aumentadas desde a vigência da lei e a respeito também de como que a lei vem sendo aplicada, mas a gente não pode generalizar, porque conhecemos casos também de muitas mulheres que ainda temem denunciar os próprios parceiros, ou então tentam resolver os seus conflitos de forma a não judicializá-los ou não levá-los à autoridade policial, até para que os parceiros não sejam punidos. Então existem ainda esses dois lados, e o mais importante de elas entenderem é que, para além da punitiva, para a questão punitiva ou de pena, nós também trabalhamos esses homens na reeducação, na reflexão, na mudança de comportamento. Sobre a pandemia, aqui em Ribeirão Preto a gente tem 2 diagnósticos. O primeiro, naqueles primeiros meses de março e abril e até começo de maio, nós levamos um susto ao verificar que os números tinham caído muito, pelo menos nos registros na delegacia e também no fórum. Isso pode realmente ser uma ilustração das mulheres não entendendo ou realmente estando segregadas em casa em isolamento, ou não entendendo que os serviços estavam funcionando normalmente. A partir do momento que a gente foi também estabelecendo esse contato com elas, e inclusive na imprensa, avisando que os serviços estavam funcionando e também percebendo que talvez os conflitos domésticos internos foram alcançando níveis mais perigosos para elas, a gente percebeu que
os registros voltaram a ser incrementados. E aí tem uma coisa que a gente ainda tem que ponderar, é que muita coisa ficou represada, subnotificada. Muitas mulheres realmente nesse período acabaram não procurando denunciar os parceiros e foram vítimas sim de violências graves sem poderem contar com o auxílio dos outros. Eu queria agradecer a participação da doutora Carolina, que não pôde estar aqui, ela teve alguns compromissos, mas as meninas estão aqui e ela mandou esse vídeo. Obrigada, doutora. Meninas, volto para vocês com a pergunta. As mulheres ainda têm medo de denunciar? Olha, eu acho que a gente não pode pensar violência doméstica só em termos de Estado de São Paulo, só em termos de Ribeirão Preto. Porque assim, a gente tem uma notificação até razoável, o que não quer dizer que seja o ideal, porque ainda tem muita subnotificação, como a Carolina disse. A questão dela ter medo do parceiro, ela tem filhos com aquele homem, é sempre muito complicado para a mulher denunciar. Então aqui eu já faço um apelo para as pessoas para parar de julgar esse tipo de mulher. Não existe mulher que gosta de apanhar, gente. Existe mulher que gosta do cara que bate nela. É bem diferente. Então, assim, prestar atenção nessa questão do julgamento, que isso não ajuda a mulher em nada. E também prejudica muito, porque ela fica se sentindo mais culpada ainda. Então, assim, em São Paulo, em Ribeirão, eu até acho que a notificação é um pouco melhor, até porque os serviços funcionam melhor, elas têm mais informação, elas têm mais escolaridade. Então, eu acho que aqui em São Paulo, principalmente em Ribeirão, tem subnotificação? Tem, mas é bem pequena, eu acho. Agora, se você partir para falar de crime sexual, aí tem muita subnotificação. Eu estava lendo um livro esses dias que diz que as notificações são 10% dos estupros que ocorrem no Brasil. Ou seja, se você tem aí, vamos imaginar que o estado de São Paulo tem, que parece que na última estatística que eu vi, teve 250 mil estupros o ano passado. Ele teve 2.500. Entendeu? Então, assim, é sempre mais, você tem que multiplicar. Então, eu acho que as mulheres no Brasil, no estado de São Paulo, talvez não, mas quando você pensa em Pará, Nordeste, Amazonas, Macapá, aí a coisa já começa a complicar um pouco mais. Eu acho que para lá elas têm mais dificuldade de denunciar. Então, por isso a importância da gente fazer um trabalho multifacetado e pensando no Brasil todo. A gente não pode pensar só no estado de São Paulo com as suas peculiaridades e, de repente, mais facilidades e tal. A gente tem que pensar na mulher ribeirinha, a gente tem que pensar naquela mulher que não tem mesmo o que fazer. Eu acho que as políticas públicas têm que ser voltadas para isso, para que essa mulher tenha condição de se sustentar emocionalmente, financeiramente, fora daquele contexto de violência. Doutora, aproveitando, como a doutora Carolina falou, são dados atuais que a gente levantou aqui. Desde outubro está tendo um alto pedido de proteção. As mulheres estão pedindo mais a medida protetiva, né? A gente pode entender que com isso aumentou o número de casos, ou as mulheres até que enfim está tendo coragem, está sendo incentivada a buscar essa proteção? Porque antes não era tão comum, a gente não se ouvia falar muito de medida protetiva. Eu acho que o aumento de pedidos de medida protetiva tem uma relação direta com a pandemia. Porque a pandemia, sem dúvida nenhuma, acirrou os conflitos aonde já existia uma tensão. Então você imagina um casal onde já existe uma tensão, onde já existe um ciclo de violência instalado, onde já existe uma questão ali, uma demanda de violência, e eles convivendo junto na mesma casa, com o estresse de estarem com os filhos juntos, porque os filhos não estão mais na escola, criança em casa, todo mundo sabe, né, que é um estresse a mais, com o medo ou com a constatação de ter perdido o emprego. Então, tem a questão da vida financeira também. A minha mãe dizia que onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, assim, Então, essa questão da vida financeira, do dinheiro, conta muito também. Eu acho que houve um aumento. Quando eu estava à frente da delegacia, já estava acontecendo um aumento que eu sempre achei que fosse uma questão de informação. As mulheres estão indo mais, estão confiando mais na justiça. Aqui em Ribeirão, a gente tem um modo de trabalhar. Todas as medidas protetivas que foram pedidas, que são pedidas na polícia, quase todas são concedidas. Então isso dá uma confiança para a mulher,
porque é uma medida protetiva, uma medida cautelar, onde a palavra da mulher tem que valer mais. Aliás, em termos de violência doméstica, gente, a palavra da mulher é tudo, é a prova que a gente mais precisa. Então você não tem que ficar procurando muita coisa, assim como não em crime sexual. Eu acho que isso aconteceu em Ribeirão. A confiança no que estava acontecendo no Poder Judiciário, na polícia e tal. E o aumento de violência, claro, que é um fenômeno global que só aumenta. Doutora, a lei do feminicídio foi aprovada aqui no Brasil há pouco mais de 5 anos e a sua inclusão no Código Penal. Em que isso mudou o quadro da violência? Qual foi a mudança, se houve alguma mudança com essa inclusão no quadro da violência? Olha, Cláudia, eu vou te surpreender. Ainda nós temos um baixo registro de feminicídio, porque são poucos os delegados que qualificam um homicídio de mulher como feminicídio. Então, assim, muitas vezes eu requalifiquei, porque o flagrante vinha para mim do plantão como um homicídio de mulher e não estava escrito feminicídio. O que isso muda? Feminicídio é um crime qualificado, é um homicídio qualificado, é uma qualificadora. E isso aumenta a pena, tem uma série de questões na hora da progressão e tal. Tem toda uma questão envolvendo o crime qualificado. E a estatística. Como é que você vai fazer estatística se é uma coisa subnotificada? Ele entra como homicídio, não como feminicídio. Então, eu acho que foi um importante salto, mas que ainda precisa ser mais explorado, mais, como eu diria, mais usado, mais informado. Porque se aqui no estado de São Paulo, eu estou dizendo para vocês que na cidade de Ribeirão Preto eu tinha essa dificuldade, você imagina em outros lugares. Eu vou fazer uma pergunta para a psicóloga, a Laura. Ô, Laura, além dos tipos, né, citados pela Regina, os tipos de violência, né? Agora nós temos uma outra modalidade devido a esse mundo cada vez mais conectado. Popularizou-se, infelizmente, as imagens íntimas das vítimas, né? E na grande maioria, no caso, por ex-maridos, ex-namorados. Nós temos números sobre isso e o quanto essas práticas têm afetado a vida dessas mulheres vitimizadas por esse tipo de crime mais moderno. Na verdade, a violência virtual, né, que a gente chama, que veio aí com o caso da atriz Carolina Dickmann e que vem se agravando, né, a gente divide ela em 2 tipos de violência, na verdade. Aquela que acontece com o consentimento da vítima, que no momento ela manda o nude ou manda alguma cena, algo que possa comprometê-la, que possa causar qualquer tipo de constrangimento no momento de intimidade, e aí posteriormente a isso o autor divulga isso, né, nos grupos sociais, nas redes sociais, para causar constrangimento, para realmente violentar essa mulher por qualquer motivo. E nós temos também a violência em que ele invade a rede social da vítima, né, porque em alguns momentos compartilham senhas, enfim, e se passa por ela. Então nós tivemos assim 2 casos acompanhados pelo núcleo que foi muito difícil. Um deles, inclusive, também estava no anexo de violência, em que a vítima foi colocada uma foto dela de roupa íntima num site de prostituição e o celular dela. Então imagina o quão difícil foi para essa mulher passar por tudo isso. E uma outra que o companheiro divulgou as informações de um novo relacionamento dela no grupo da igreja dela. Ela ficou extremamente constrangida. A gente ainda, como ainda é uma violência nova, a gente ainda tem poucos dados, né? Talvez a doutora Luciana até tenha mais informações sobre isso. A gente tem poucos dados, mas a gente sabe que é um mecanismo que o autor vem utilizando para agredir as vítimas. E isso é assustador. Um outro tipo de violência que a Regina citou e que a gente não se aprofundou um pouco foi a questão da violência patrimonial. Ela é extremamente significativa quando se trata de violência intergeracional. Filhos para mães, netos para avós. A gente tem um número muito grande de idosas que vem sofrendo esse tipo de violência, principalmente quando o autor tem algum tipo de farmacodependência, né, que faz uso de substâncias psicoativas ilícitas. E essa mãe, essa avó tem uma dificuldade muito maior do que qualquer outra vítima de procurar ajuda.
Então, assim, é muito importante a gente dizer isso, né? Que procurar ajuda não significa romper vínculos, não significa se afastar do autor. Procurar ajuda significa tentar estabelecer relações saudáveis. Se para isso for necessário o rompimento do vínculo, que ele seja concretizado. Mas que toda a rede de apoio, na verdade, quer que as relações se tornem saudáveis. Eu tenho certeza que é o desejo da doutora Luciana, que é o desejo da Regina Brito, né? Porque senão a gente começa a criar um estigma de que a mulher só consegue ajuda se ela romper esse vínculo, se ela fizer uma denúncia, né? E na verdade nem sempre nós estamos prontos para denunciar. Falar de violência é muito difícil. Eu entendo que a vítima, ela realmente tem muita dificuldade. Já existe um reforço externo, né, da culpabilidade da vítima, né, do quanto é vergonhoso, né, do quanto as pessoas ainda têm a questão de que roupa você estava usando, né, mas o que aconteceu antes para ele te agredir? Né? Então, assim... Como se importasse. Né? Exatamente. Como se justificasse. Né? Isso. Então, realmente a gente ainda tem esses fatores que dificultam que a vítima procure. E além, é claro, da vergonha, né? Do quanto a nossa sociedade impõe essa culpa, que ela acaba realmente internalizando, e aí fica muito difícil, porque se eu me sinto responsável pelo que acontece comigo, como que eu vou denunciar, né, o autor? Dentro desse tema, Laura, então, primeiro eu gostaria de dizer essa questão da violência, assim, contra os idosos, contra as avós, as mães. Isso será tema futuro do nosso coletivo. Nós já estamos trabalhando isso para fazer essa discussão que é muito importante. Eu queria saber o seguinte: como fica essa mulher? Você acha que as mulheres ainda temem, dentro dessa linha, elas ainda temem denunciar e serem incompreendidas pela sociedade, pela própria família? Elas se sentem, às vezes, até constrangidas ou retraídas ao fazer esse tipo de denúncia? Você acha, como que fica psicologicamente essa mulher para fazer a denúncia? Denuncie quando se sentir preparada, sabe? Peça para alguém de sua confiança te acompanhar e vá até uma delegacia da mulher ou uma delegacia mais próxima de sua casa. Usa o 180, o serviço 180, o 161 aqui em Ribeirão, né? Também pode te prestar ajuda a qualquer hora do dia e da noite. É uma central de atendimento que pode ajudar a entender o que fazer. Se liberte do silêncio. Estamos com você. Sabe, eu acho que são pequenas palavras de ordem que você pode ajudá-la. Que infelizmente, século XXI, aonde a senhora estava? Que roupa você estava usando? Por que você estava lá? Eu tenho o direito de ir e vir aonde eu quiser e quando eu quiser. Então não venha me tolher, né? Então essa situação de culpar dói, machuca, é aquela coisa que para você reverter é muito difícil. A Laura me passou um caso, um atendimento de GO. Nós agendamos assim em uma semana, né, lá? Mas violência sexual, abuso sexual. Essa mulher, ela não conseguia fazer o exame ginecológico. Precisamos fazer 3 atendimentos para no quarto ela conseguir se soltar um pouco. Você entendeu? Agora, e ela muito introvertida, uma mulher fechada, você olhava, é um sofrimento em pessoa. Gente, pensa, já fazia muitos anos que o fato tinha acontecido. E ela carregava essa dor até então. Você entendeu? Até que ela procurou o NAEM. O NAEM fez essa ponte junto com a saúde. Nós acolhemos essa pessoa, demos o tempo necessário para ela. É isso que é importante, sabe? Não adianta a gente forçar uma situação, ela precisa desse tempo. E a gente fala o tempo para denunciar, mas até para a assistência da saúde ela precisa desse tempo, né? E isso a gente precisa reforçar junto à comunidade, né? Posso só completar, se me permitem, a questão do tempo, que eu acho brilhante o que a Regina coloca aqui,
né? Existe também depois um processo que começou pela culpabilização e depois da questão da denúncia, né? Como se ela tivesse a obrigação de denunciar naquele momento, que todos os atendimentos têm que ser prestados naquela hora, né? E todos nós temos os nossos tempos. Desenvolver recursos internos para lidar com tudo isso demanda muita coisa. Então a gente não pode exigir que a vítima faça a denúncia hoje, já faça todas as propostas e encaminhamentos no dia seguinte, né? A doutora Luciana sabe o quanto é difícil o exame de corpo de delito, quantas vítimas que é encaminhada e acabam não indo até o IML, né? E isso não quer dizer que ela não quer ajuda, que ela não precisa de ajuda. Quer dizer que naquele momento ela está frágil demais e ela não vai conseguir fazer. Então a gente, enquanto equipe, tem que se preocupar muito com isso. Porque existe uma cobrança muito grande de que, mas foi encaminhada para a DDM, não virou nada, foi encaminhada para o NAEM, nada aconteceu, né? Tem medida protetiva, mas foi agredida. E esse senso comum acaba dificultando o nosso trabalho, né? Porque a vítima, aí sim a gente tem que fazer um trabalho de fortalecimento dessa vítima, da importância do cuidar, de ser olhada, de estar junto. Então eu sempre digo para todas as vítimas, nesse momento a única coisa que nós queremos enquanto equipe de proteção é estar com você, é estar junto. O que você vai fazer daqui para frente são escolhas que a gente vai pensar juntos, agora a gente está aqui. Então, só complementando, eu gosto de dizer que quando você se envolve com um homem, abusador ou não, e se envolver com um homem, entrar numa relação, é um processo. Sair dela é outro. Então, e ninguém tem o direito, eu volto a falar do julgamento, ninguém tem o direito de apressar esse tempo, sabe? Tempo é uma coisa interna, que cada um tem o seu. Bom, eu fiquei com uma dúvida com relação às vítimas. Vocês enxergam que muitas vítimas ainda têm dificuldade de se reconhecerem como vítimas ou de perceber que aquele comportamento dentro de casa, aquele homem que bate porta ou que dá um tapa de vez em quando é um abusador? Vocês encontram muito esses casos? Eu quero deixar falar uma coisa aqui que é uma coisa interessante. Às vezes ela tem dificuldade não só por não se reconhecer como vítima, porque fica pensando que ser vítima de violência doméstica é só apanhar. E não é. Qualquer situação que te cause dor, constrangimento, humilhação, tudo isso é violência doméstica. Mas às vezes ela tem muita dificuldade porque o ofensor de violência doméstica é um criminoso diferente. Normalmente não, em muitos casos, né? Ele é trabalhador, ele é reconhecido no trabalho, ele é um bom genro, um bom pai, um bom cunhado. Aí todo mundo fala, gente, essa mulher tá louca, porque o cara é ótimo. Ele é ótimo, só que ele é um abusador. E aí ela fica como? Sozinha. Porque ela não tem para quem dizer, ela não tem com quem contar. Então aí é mais difícil ainda ela romper esse silêncio e escancarar para todo mundo, olha, esse cara que vocês acham muito bacana, ele não é. Então, a dificuldade que ela tem para fazer isso. Então, isso é uma questão também. Eu acho que uma outra questão importante é o fato dessa oscilação mesmo que acontece no ciclo da violência, né? Porque ora ele é agressor, ora ele é o príncipe encantado, né? Então, assim, para quem não conhece muito o ciclo da violência, a gente tem um período que é o período de tensão, né? Que é quando começam as ofensas, a violência psicológica, a moral. E depois desse período de tensão, passa para a agressão física e aí vem a lua de mel. E assim, eu sei que muitas mulheres podem até dizer para mim assim, nossa, você está absolutamente equivocada. Mas muitas vezes esse autor realmente ele se arrepende genuinamente. O arrependimento é verdadeiro, porque ele também precisa ser cuidado, né? E aí quando ele realmente se arrepende, ele se torna aquele príncipe, aquela pessoa que a vítima, o bom filho, o bom neto, né? Falando de outras relações, o cara com quem ela namorou, com quem ela realmente queria dividir o resto da vida, o bom pai, né? O provedor, o que cuida. E aí como que eu vou me separar dele nesse momento? E aí é nesse momento que mantém essa relação. Então é muito importante a gente entender isso, né? Porque ninguém é 100% ruim ou 100% bonzinho, né? Então essa mulher, ela tem esse momento em que ela se sente amada, respeitada, e aí fica mais difícil romper esse ciclo. E lembrando também, né,
que a violência doméstica ela é extremamente democrática, que muitas pessoas pensam que só atinge um lado, né, da sociedade, né, toda da classe social, e não é. Ela atinge todas as classes sociais. Acho que as mulheres da classe mais baixas, elas têm mais disponibilidade para fazer a denúncia, o que dificulta muito mais das mulheres que têm um poder aquisitivo maior, sabe? Nós atendemos um caso, nossa, essa menina ainda foi na sede do Conselho da Mulher, porque ela não quis, você se lembra? Ela não quis ir na delegacia, aí elas nos ligaram, pediram esse espaço para poder entender essa situação, orientar, e ela era uma executiva, uma grande executiva, e a amiga dela falou assim, não dá mais para você viver dessa, agora você vai. Você entendeu? Então, acho que nesse momento ela pensa que ela tem a perder, né, em denunciar e em expor um caso. É porque tem uma questão que é assim, gente, desculpa. Tem uma questão que é assim, ninguém é agressor o tempo todo. Né? A gente tem uma fantasia de pensar assim, uma mulher que sofre violência, ela sofre violência 24 horas por dia. Não é verdade, a Laura explicou isso muito bem. Sabe, ele passa períodos, assim, meses sem ter santo, um príncipe. E essa mulher, nesse momento, ela se enfraquece, né? Para fazer essa denúncia, para sair fora dessa relação. Então, você tem razão, eu vou repetir. Não me diga nunca, de jeito nenhum, mulher gosta de apanhar. Ela gosta da pessoa que bate nela, que ofende ela, que a humilha. E deve ser muito, muito, muito difícil passar por isso. Eu queria só... Regina, você fez uma colocação e disse, ela tinha medo do que ela poderia perder. E assim, tem muito a ver com o que acontece várias vezes com a mulher, porque ela se torna vítima várias vezes. Ela não é vítima só do agressor, às vezes ela é vítima dos olhares tortos da família, dos amigos, perde o emprego, acontecem N coisas. Então, ela não é vítima só uma vez, por isso o medo nesse caso. Revitimiza, né? Porque, gente, é muito complicado. A própria sociedade tem esse movimento. Os amigos se afastam, os colegas de trabalho deixam de ser seus colegas de trabalho. Como você colocou, a família, você que buscou, agora você aguenta, né? Aí, porque você perde um poder aquisitivo importante, você dividia, né, os gastos de um lar. Agora você vai ter que bancar tudo sozinha e com seus filhos, né? Porque são poucas mulheres que falam assim, os filhos vão ficar com você. Eu conheço algumas situações de professor doutor da USP, viu? Que a mulher falou assim, não, você está se separando, então você vai criar os seus filhos, sabe? Nossa, uma mulher que tem uma força dessa, fala assim, maravilha, porque dói na mulher. Porque a gente sabe, as crianças são muito mais próximas da gente do que o próprio pai, né? Na maioria das situações. Mas você ter essa força de dizer a responsabilidade é sua, não é só minha, é nossa. Então, se a escolha é dividir, o filho ficar com ele, maravilha, é empoderamento mesmo, você entendeu? Agora, eu vou receber meus filhos em visita, não ao contrário, você entendeu? Acho que isso que muda a situação, acho que é isso que as mulheres têm que aprender a fazer, né? Para que ela não fique só com o problema. Filho não é problema, mas são situações que a gente tem que repensar da forma que a gente tem que conduzir essa nova fase da vida. Ela teve a dificuldade, isso é um caso real, é bem importante, ela teve a dificuldade de acreditar nela mesma. Eu vou denunciar, vão duvidar de mim, porque ele é um homem muito bem sucedido, é um homem ótimo. E assim, é muito difícil para essas mulheres que sofrem violência, e eu sou vinda de um lar onde houve violência doméstica, meu pai com minha mãe, então eu vivi isso na pele. As mulheres amam os seus algozes. É muito difícil você ser agredida por aquele homem que você ama. É complicado. Essa mulher era ela amava esse homem, ele era um ótimo pai, os filhos pressionaram ela para não denunciar e ela duvidou dela mesma, né, Regina? Vou te dar um dado mais alarmante ainda.
Eu tive vários casos em que a lesão corporal é um crime, toda violência, quase toda violência doméstica é afiançável. Eu tive vários casos, especialmente de lesão corporal, que não depende da representação da vítima, você tem que fazer, você tem que prender, e que eu arbitrava a fiança, ele ficava na delegacia e ela saía procurando um jeito de pagar a fiança para ele. Então, assim, eu acho que tudo isso tem a ver com essa questão do amor, com essa questão do amor e ódio que elas sentem, com essa questão da fragilidade emocional, da fragilidade financeira. Eu acho que é um misto, né, Laura, de sentimentos na cabeça dessa mulher, né? Eu estava ouvindo vocês falarem aqui, fiquei pensando um pouco isso, porque tem ainda, não que seja um mito, mas ainda tem esse exagero de achar que a mulher permanece na relação por uma questão financeira, né? Quando, na verdade, a dependência emocional é muito maior do que a financeira, né? A gente ainda acredita que ela fica naquela relação porque ela depende financeiramente ou porque a casa... Na verdade, não. Na verdade, a dependência emocional, que é isso que realmente é buscar o dinheiro, é trabalhar. A gente teve um caso que a gente acompanhou do Naem e ficamos muito felizes que hoje ela conseguiu se afastar desse autor, mas depois de muitos anos de acompanhamento, em que ela trabalhava, ele não fazia nada, o apartamento era dela e mesmo assim ele era abusivo, ele era agressivo, agressões físicas severas. Uma vez ela chegou no Naem que a equipe inteira não conseguiu, eu lembro até me emociona, a gente não conseguia, tivemos dificuldade para atendê-la, porque o rosto dela estava todo desconfigurado. E quando a gente disse, existe um local que você pode ficar em segurança, acolhida, ela disse, não, eu quero voltar para casa. E hoje ela conseguiu se libertar, mas a dependência era emocional, né? Então a gente tem que entender isso. E na hora de prestar um atendimento, de registrar um boletim de ocorrência, de um atendimento à saúde, entender que muitas vezes o nosso socorro é acolher, é entender que ela não vai denunciar naquele momento. E dizer para ela, estamos aqui, para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, até que você consiga. Só queria puxar um gancho aqui no que a senhora falou, doutora Laura, é que vocês ficaram assim angustiados de ver essa vítima chegando lá. Eu queria saber de vocês, enfrentando esse problema tão de frente, tão na cara de vocês, assim, como é para vocês se sentir parte desse momento? Como é que fica a cabeça vendo esses casos tão cruéis todos os dias? Eu sempre digo para minha equipe que o dia que a gente não se sensibilizar, o dia que a gente não chegar em casa muito mal para ser cuidada, pode parar, porque a gente não está tendo mais empatia. Então, assim, realmente para a equipe, a gente trabalha muito a equipe para conseguir lidar tanto com a angústia quanto com a frustração. Porque no início... quando a equipe chega, fala assim, mas eu falei para ela fazer isso, aquilo, e ela não fez nada, voltou. Ou então foi lá, registrou o terceiro boletim e agora está revogando, tá pedindo. E aí, então, são duas coisas que a gente trabalha muito com a equipe sempre. Que a gente nunca deve naturalizar essa dor da vítima, que sempre deve gerar esse sentimento de desconforto, de mal-estar, e que a gente também tem que lidar com as nossas frustrações, porque o processo é muito mais dela do que nosso. Nós só somos parceiras nesse caminho. É bom sempre reforçar, perfeito, Laura, essa fala. Cuidando do cuidador, né? Esse espaço de cuidado, todos os serviços que trabalham com a situação de todos os tipos de violência, o profissional teria que ter. Você entendeu? Porque o que a Laura coloca é real. A gente se frustra, a gente se angustia, a gente sofre. Você sofre com a pessoa, mas você não pode demonstrar esse sofrimento, essa dor para quem você está atendendo. Então, essa carga é uma carga negativa que a gente tem no dia a dia e a gente tem que saber como conduzir. E aí esse espaço que nós já iniciamos por volta de 2010, que é o espaço do Cuidando do Cuidador, onde toda a equipe da assistência social, da saúde se encontravam para colocar com esses temas, foi muito importante. E acho que a gente tem que voltar a valorizar esses espaços, não só enquanto serviços, mas enquanto coletivo da assistência, porque é um fortalecimento para quem está atrás de todo esse trabalho. E isso muda muito o comportamento do profissional, do dia a dia. Ele deixa de ser duro porque tem essa questão de embrutecer,
E você vê tudo aquele dia a mesma coisa, né? E isso, se você não conseguir ter um espaço que possa lhe ajudar, fica muito mais difícil. Realmente, é preciso haver essa rede de proteção também com o cuidador. Obrigada pelas suas palavras, Regina. Bom, pessoal, vou continuar falando aqui da rede protetiva do município. A gente vai falar um pouquinho do anexo da violência doméstica e familiar aqui em Ribeirão Preto, que existe há 6 anos já. Hoje ele é tocado pela juíza Carolina e ela vai explicar um pouquinho do trabalho deles para vocês. O anexo da violência doméstica já vai fazer 6 anos. É um lugar que, na verdade, não é uma vara ainda, é isso que a gente luta para que aconteça. Trata-se, na verdade, de um cartório no qual os juízes trabalham nesse lugar, inclusive eu que sou a coordenadora atualmente, mas outros juízes também atuam. E aí é importante que venha também a vara para sedimentar e consolidar esse trabalho. Eu percebo que houve sim uma evolução, principalmente quando a gente fala em atuar em rede, quando o anexo da violência doméstica é um dos atores para o enfrentamento da questão da violência doméstica, mas trabalhando junto com o DDM, trabalhando junto com a rede do município, a saúde do município, inclusive a sociedade civil, as ONGs, que são tão importantes também nesse combate. Então, na medida em que o anexo consegue conversar com esses outros atores, a gente percebe que a gente tem um enfrentamento dessa questão de forma muito mais eficiente e muito mais rápida para essa mulher de Ribeirão Preto. Realmente, desde o começo do anexo da violência doméstica, a gente tem mantido uma média aproximada de 100 medidas protetivas ao mês. E isso quer dizer, na verdade, que são medidas que são eficientes para as mulheres. Aqui a gente dá essas medidas sem prazo de validade e elas servem para várias situações. As mais importantes ou as mais comuns são a de manter o homem afastado dessa mulher, não se aproximando dela e não se comunicando com ela. Obviamente que a gente tem outras, como a suspensão do direito de visitas aos filhos, a apreensão de arma de fogo, inclusive até a fixação de alimentos provisórios, no caso da mulher precisar para os filhos por conta de uma separação urgente e emergencial. Mas o mais importante das medidas protetivas é que elas não existem sozinhas, né? A gente sempre fala que além da ordem judicial, que muitas vezes já pode ser suficiente para repelir este homem, para que este homem tema as consequências dessa ordem, é importante que ela acione toda a sua rede familiar, de amizade, no trabalho, portaria. Outras pessoas têm que saber que essa medida existe para também atuarem na proteção dessa mulher. Proteger essa mulher é uma questão de senso da comunidade, é uma questão de consciência coletiva, é questão de todo mundo lutar com ela para combater a violência contra ela. Então, por isso que a gente sempre fala para ela divulgar a existência dessa medida protetiva. E agora, explicando um pouquinho melhor por que a medida protetiva é tão importante ou tão eficiente, é porque, na verdade, ela diz respeito à condição de que o autor, ao descumpri-la, possa entrar até no flagrante delito. Então, isso quer dizer que só pelo descumprimento ele já comete o crime, e com isso a polícia militar ou a guarda ou qualquer pessoa podem ajudar a prender este homem e livrar essa mulher de qualquer risco. E aí também é importante dizer que as mulheres que têm morrido de feminicídio no Brasil, na ordem de mais de 80% delas, não tinham as medidas protetivas. Isso quer dizer que quando a mulher não tem a medida protetiva, ela é um alvo mais fácil, ela fica mais à deriva. As pessoas não conhecem que ela está em risco e isso facilita demais para o autor poder atingi-la e poder chegar perto dela para realmente cometer uma violência mais grave. Meninas, eu volto perguntando para vocês, a criação do anexo aqui em Ribeirão, ele mudou a realidade de como se lida com a violência doméstica e com a violência contra a mulher aqui na cidade, abriu um leque de acolhimento, de melhor acolhimento para essas mulheres vítimas? Foi um marco decisivo, entendeu? Antes da doutora Carolina e depois da doutora Carolina. Então eu faço aqui um elogio público a ela, porque ela realmente é uma mulher comprometida, tem um olhar incrível, sensível para essa questão. E era muito mais complicado você pedir uma medida protetiva, não que os juízes não dessem, mas não saía no prazo, não saía na hora, e às vezes não dava mesmo, entendeu? Então assim, com ela a gente tem um acesso muito bom, ela é uma pessoa muito acessível e muito sensível às questões da violência doméstica. Então eu acho que o anexo fez toda a diferença, especialmente porque ela está ali.
E a gente luta pela criação de uma vara por causa dessas questões que tão importantes, que a gente possa mandar os inquéritos para um lugar onde existe uma vara. É completamente diferente. E a gente gostaria que ela ficasse lá. Não sei se isso vai ser possível. Tem vários juízes querendo, não sei como é que funciona lá o negócio. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, não é, meninas? Eu concordo plenamente e estou lutando para que ela possa continuar também. Acho que o movimento nosso das mulheres, né, pela qualidade da profissional, pela sensibilidade, pelo carisma que ela tem, pelo envolvimento que ela tem pela causa, não dá para a gente perder essas juízas se o anexo se torne uma vara, né? Então, quando eu ouvi esse boato, né, eu liguei para ela e coloquei, falei assim, nossa, a gente vai fazer um movimento muito forte. Existem critérios dentro da magistratura, né, e que talvez nos impeça de poder conquistar uma coisa, mas não vai ser sem luta, sabe? E acho que isso eu quero que ela saiba disso, que nós, as líderes dos serviços, das organizações sociais, a violência doméstica e sexual, estamos junto com ela. Eu também preciso falar assim, que a doutora Carolina é uma grande parceira, ela é incrível, né? Como a doutora Luciana disse, ela é extremamente acessível. Então, assim, tem casos que eu estou no Naem atendendo, eu mando um WhatsApp para ela e ela já me responde, a gente já consegue emitir uma medida protetiva de urgência. A doutora Carolina permitiu que outros espaços pudessem solicitar a medida protetiva, como é o caso do Naem, como é o caso da Defensoria Pública. Então, assim, a mulher tem outros espaços também que pode fazer a solicitação, fazer o comunicado de descumprimento de medida, né? Então, assim, ela humanizou, essa é a palavra, né? Ela tem empatia, ela tem cuidado, ela tem carinho, né, com a vítima, e ela também, nos relatos, ela coloca que no início da carreira dela, ela também falava, mas como que a senhora vai estar revogando a medida? Como que a senhora pode fazer isso? E aí ela percebeu que não, que ela tem que dizer para a vítima, se a senhora precisar, a senhora pode voltar aqui que eu concedo a medida novamente. Então esse olhar muito carinhoso, né, de respeito com a vítima, fez toda a diferença para Ribeirão Preto. É uma profissional incrível, nossa admiração sempre, né? É legal a gente ter pessoas como a doutora Carolina para nos ajudar a fortalecer, porque a gente tem uma juíza desse daí, todo o nosso trabalho de base de rede, as organizações que estão aí cada dia vendo o sofrimento das mulheres, nos ajudam e nos animam, nos dá ânimo, né? Eu queria, assim, completar só uma questão. Tem como nós estamos falando, né, sobre a violência contra a mulher, e tem como não esbarrar na questão racial, sendo que as mulheres negras, de 10 mulheres, 6 são negras. Nós vivemos hoje, né, declaradamente, um racismo escancarado no Brasil, né? O Brasil sempre foi considerado aquele tal da democracia racial, o que fez um grande desserviço para nós negros e negras, você entendeu? Nós somos as pessoas que mais sofrem violência, principalmente a estrutural, você entendeu? E há muitos anos, gente, quando a gente vai trabalhar com a questão de violência doméstica, é violência de gênero e raça. Isso está embutido. Em todos os seminários que eu participei com as mulheres, as lideranças negras, todas essas questões foram colocadas, né? E como é difícil nós rompermos essa situação. Visto aí essa morte absurda daquele homem lá no Carrefour, sabe? Outra vez o Carrefour nos agredindo e nos matando, sabe? Então, é muito difícil, é muito doloroso nós assistirmos essas situações e, principalmente, uma coisa que eu sempre percebi, as diferenças no tratamento à saúde entre uma mulher negra e uma mulher não negra. Você entendeu? Isso é latente. Existem estatísticas brutais em relação a isso e era tudo normatizado. Não tem problema nenhum
sabe? Tudo para nós era mimimi, sabe? E não é mimimi, só quem sofre é quem sabe a dor que tem, né? E aí fala, como que vocês nunca se rebelaram até hoje? Gente, não é isso. É que hoje as coisas estão às claras. Hoje se filma. Na minha infância não tinha isso, né? A minha mãe era de uma geração em que a Duque de Caxias, uma calçada era para negros e a outra era para brancos. Você entendeu? Eu fui de uma juventude onde nós não tínhamos espaço para brincar um carnaval, sabe, para fazer uma festa, porque onde brancos existiam, entravam, negros não, e era bem claro naquele período. Eu fui, uma vez, eu me lembro, criança, fui com meus amigos da vizinhança, no Socorros Mútuos, que tinha o baile para crianças, né? As matinês, você não entra. Você entendeu? Então, olha, essas coisas marcam tanto na alma, tanto no seu imaginário, que é muito doloroso a gente reviver situações e que nos magoam, né? Que nos traz sofrimento. E aí falam que os homens negros possam ser mais violentos. A história não é essa, sabe? Temos que lembrar que a princesa Isabel só abriu uma porteira e tirou o povo das fazendas para colocar nos morros, nas favelas. Foi essa oportunidade que nos deram. Você entendeu? Jogados na rua, sem oportunidade de estudo, sem ter um trabalho que possa dignificar a você e a sua família, né? Mas quando vieram os europeus, né, os migrantes europeus, todos vieram com trabalho já posto, e nós não. Então, essas angústias, esses fatos que dói, é complicado. Nós sofremos violências triplamente, né? Mulher, então, por ser negra, né? Por ser negra, por ser mulher, né? E tem mais um lá que eu... E ser pobre, né? Porque você, infelizmente, a maioria da população negra estão nas periferias das cidades, das pequenas e grandes cidades, né? E esses fatos têm que ser colocados também enquanto violência racial. Quero fazer uma colocação. Assim, nós temos que falar também sobre política. O que dizer de um país onde o vice-presidente da República diz que no Brasil não temos racismo? O que dizer? É porque ele nunca sofreu. Além da indignação, além da revolta, além do desserviço que essas pessoas nos causam. Então eu deixo aqui o meu protesto de indignação contra essa situação. Quando nós temos pessoas na política, pessoas que deveriam ser as lideranças do país, falando dessa forma, minimizando, sabe, o sofrimento e a luta de tantos e tantos anos para a gente conseguir chegar onde chegamos, né? Mudando as leis, criando as redes protetivas, aí você vê um cidadão. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Eu acho que com esse avanço da direita, desse conservadorismo todo, foi um desserviço não só para o racismo, mas para a homofobia, para a violência contra a mulher, para a violência sexual, porque não é que as pessoas incentivam, é que quando você tem um governante que minimiza esse tipo de assunto, tem colocações grotescas em relação à violência sexual, em relação à homofobia, sabe, numa reunião importantíssima faz uma fala de homofobia que não dá nem para repetir, as pessoas se sentem autorizadas a fazer coisas semelhantes. Afinal de contas, se lá de cima a coisa vem assim, qual o problema? Então eu tenho visto espantada muitos casos de racismo que as pessoas filmam, que graças a Deus hoje filmam. Eu vi esses dias um caso numa sorveteria também, então num restaurante.
Isso, aquele advogado. Então, as pessoas estão se sentindo... Então, assim, eu não acho que as pessoas não são racistas. Eu acho que as pessoas estão se sentindo muito permitidas, muito à vontade, exatamente, muito à vontade para colocar todos os seus preconceitos, a sua pior parte, no meio da rua. Essas políticas públicas, elas se esbarram num machismo estrutural, a começar do presidente da República, né? Então é necessário que o Estado invista com mais responsabilidade em políticas públicas voltadas, né, para essas mulheres vitimizadas, certo? Aí eu me pergunto, os movimentos LGBTQI+, né, o feminicídio, o racismo, que também não deixa de ser, todos eles, né, são estruturais, eles caminham assim, lado a lado, com o machismo. Por isso que acontece tanta violência do parceiro contra a mulher, do namorado, tá? É só uma colocação. Então, assim, quando um homem estupra uma mulher, por exemplo, a questão não é só o prazer, a questão é a dominação. O que dá prazer a ele é a dominação. Então é uma coisa, você tem toda a razão, é muito estrutural, muito enraizado, e a gente não tem realmente governantes nesse momento, infelizmente, preocupados em estudar, preocupados em fazer políticas públicas realmente importantes, dar uma pesquisada no resto do mundo, o que o mundo está fazendo que é bacana. Não é essa a preocupação dele, entendeu? Ele não tem essa preocupação, ele tem preocupações tão vis que não dá nem para a gente conversar. Uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, meninos, aproveitando que a gente está falando de grupos que são tão marginalizados e esquecidos, entre aspas, pela sociedade que a gente tem, eu queria saber sobre a violência contra a mulher com deficiência, sobre a violência contra as mulheres transgêneros, transexuais, mulheres de rua. A gente tem números sobre isso? Eu sei que é muito amplo, mas vocês conseguem dar uma pincelada sobre isso nesse momento? Olha, você sabe que essa questão da violência à mulher deficiente foi uma questão que a gente já tentou conversar em alguns momentos, mas nunca foram aprofundadas. É uma triste realidade isso. Diante dessas exclusões que nós colocamos aqui, a mulher com deficiência, ela é uma delas. A mulher de rua, ela é uma outra situação. Você entendeu? A outra que você colocou é a mulher trans. Também Gente, nós falamos enquanto movimentos, né, que estamos trabalhando para estabelecer políticas públicas para essas situações. A mulher trans, a mulher de situação de rua e a mulher com deficiência. E nós estamos caminhando, aos poucos passos, mas caminhando. Em situação da mulher trans, nós já temos um ambulatório que é ligado ao OHC, estamos, através do Conselho da Diversidade, nós temos um grupo que é o GT da Saúde, que estamos estabelecendo políticas públicas na Secretaria Municipal de Saúde, vamos ter capacitação para a rede em relação ao nome social, a saber acolher a população LGBTQI+, não ter preconceito no atendimento com essas pessoas, valorizar o que elas trazem para vocês. Enquanto profissional de saúde, acho que isso para nós, o doutor Sérgio Cano, trabalha na minha unidade, ele inclusive ampliou essa atenção até para um ambulatório aqui na UNAERP, sabe, que a gente tem que trabalhar o público e o privado nessas questões, temos que envolver todos esses setores, né? O acompanhamento da psicologia também lá dentro, para as pessoas que estão sendo atendidas. Então, eu posso dizer a vocês que se eu morrer amanhã, eu vou feliz pelo que a gente conquistou até hoje. Eu sei que falta muita coisa, mas a gente está seguindo. Mas aí, Cláudia, um ponto para a gente jogar dentro do conselho. Atenção, a gente tem que ouvir as lideranças das mulheres deficientes, né, das várias deficiências que não
não é apenas uma, são várias situações para que ela seja bem acolhida e bem tratada. Porque uma mulher com deficiência, quando vai ao ginecologista, tem mesa especial para essa mulher? Não. Já começa daí. É estrutural também, sabe? A pessoa surda, mudo, o profissional sabe se comunicar com a Libra, com a língua de sinais? Não sabe. Então a gente está muito ruim em política para essas mulheres, sabe? As mulheres de rua ninguém quer saber, ninguém quer pôr a mão, porque imagina, cheira ruim, é uma drogada, é uma alcoolizada, tem todos aí, e na maioria negras. É todo um preconceito, inclusive no caso das mulheres trans, da LGBTQI+. Eu faço parte do Mães pela Diversidade e nós temos também debatido muito isso até em nível estadual, por conta de que nós mães precisamos nos unirmos para poder exigir, em defesa dos nossos filhos, que isso mude. É só assim, nós estamos criando, você falou que você estaria já satisfeita, eu também, porque eu acho que nós estamos plantando aqui uma árvore, ainda é uma semente, mas a gente tem que partir de algum lugar, de algum ponto. Bom, a rede protetiva do município, ela é extensa, são vários serviços que o município tem que podem acolher e socorrer essas mulheres no momento da violência ou depois, quando você se sentir confortável. Parte dessa rede é a Patrulha Maria da Penha, que é mantida pela Guarda Civil Metropolitana. Ela já tem 2 anos e a gente trouxe a Girley, que é da Guarda, para poder explicar um pouquinho para vocês. Então a Guarda, por estar presente em vários locais em que a sociedade está, a Guarda sempre esteve presente como patrulha também. Então nas escolas havia algum caso de que precisava de uma patrulha, então nós sempre estávamos aconselhando, nos postos de saúde mesmo, tinha vítima, às vezes nós precisava levar a delegacia, nós levávamos. Então a patrulha já vinha atuando mesmo antes de ser criado a Patrulha Maria da Penha. O trabalho da Patrulha Maria da Penha hoje, ela é um trabalho voltado em parceria com a assistência social e com o judiciário. E esses casos que vêm para a Guarda Metropolitana são os casos selecionados pelo judiciário, são os casos de maior gravidade, né, e que necessita de um acompanhamento mais próximo com a vítima. O que nós recebemos do judiciário são os casos mais graves mesmo. Mas, a todo momento, nós recebemos ligação de violência física, muitas vezes é física mesmo, que as mulheres ligam, e em outros casos, a vítima tem o número da guarda e a vítima liga em descumprimento, que o agressor não está respeitando o distanciamento. E quando se aciona a Guarda Metropolitana e a viatura chega, então eu acho que é gratificante, porque assim a mulher realmente se sente segura e que realmente a lei está funcionando. Que em Ribeirão teve um momento, sim, nas denúncias, no acionamento do 153 e do 3632, devido, eu acredito que o fato dos dois estarem em isolamento social e teve muito confrontos, mas eu não acredito que teve um aumento na violência, eu acredito que teve um empoderamento das mulheres, porque a partir do momento que se tem um número a quem recorrer, um número que presta segurança, essas mulheres vão fazer uma denúncia mais confiável. Então, por isso que eu acredito que teve esse aumento, porque as mulheres estão tendo conhecimento mais dos seus direitos e sabendo com quem pode contar. Mas, falando assim explicitamente, nós estamos aqui conversando. Enquanto a gente está aqui, alguma mulher em casa pode estar sendo vítima, pode estar sofrendo. Qual é a primeira medida, o que ela pode fazer, qual é o primeiro número que ela deve discar, além da polícia, né, que a gente já sabe, do SAMU, ou mais um número que possa ser de apoio, um apoio psicológico, um apoio de acolhimento. Qual é a primeira providência que ela pode fazer? Bom, eu acredito que nenhuma rede seja suficiente. A gente sempre tem que estar aprimorando, né? E a gente tentou fazer isso ao longo desses 4 anos de NAEM com a rede de proteção à mulher. Então, na verdade, a gente pensando na rede, a gente já começa numa divisão de atendimento, né? Que é a questão da segurança. Então, em termos de segurança, nós temos a PM, a Polícia Civil e a GCM.
Então são os 3 equipamentos que foram ao longo do tempo se qualificando para o atendimento dessa vítima, que aí a doutora Luciana depois pode falar melhor sobre a capacitação lá da DDM, né, e de outras que você participou junto com a doutora Carolina, na PM, enfim. Depois disso, em relação ao atendimento da vítima, nós temos 2 divisões, que é o atendimento sexual, né, então a violência sexual ela é atendida pelo CA Vidas, que é um serviço que a Regina já foi gestora e pode falar com mais propriedade, e temos os outros tipos de violência, que hoje são atendidos pelo NAEM, que é o Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher. Então, nós atendemos a violência física, psicológica, patrimonial, a violência virtual e a moral. Então, todas essas são atendidas por uma equipe multidisciplinar, que somos assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional e educador social. Certo? Além disso, nós temos, em termos de vulnerabilidade, então, quando essa mulher apresenta uma vulnerabilidade social, temos os CRAS, e a CABES, que oferta transferências de benefícios e alimentação, qualquer questão voltada a... Então, hoje, Ribeirão conta com 7 CRAS. Além disso, nós temos a saúde, então as UPAs e toda a rede, na verdade, básica de saúde foi capacitada para identificar essa mulher e os núcleos de saúde da família, para identificar essa vítima, que geralmente é uma paciente poliqueixosa. Geralmente ela procura a saúde com outras demandas, raramente ela se expressa. Também a importância da notificação. Então a saúde também vem participando desses encontros. O que mais que a gente pode falar? Em relação ao acolhimento, Ribeirão conta com o serviço de acolhimento para mulheres vítimas de violência em risco iminente de morte, que é um local sigiloso, com a ajuda da Guarda Municipal protegido, em que essa mulher fica sigilosamente acolhida durante o período até que ela se reestruture. Temos também o serviço de acolhimento para mulheres Esperança, que é um serviço para mulheres que não têm onde ficar, que não têm moradia e não estão em risco de morte. Temos o Seravig, que é o serviço de reeducação do autor de violência, que eu acho muito importante colocá-lo também, né, na rede de proteção à mulher, porque nós cuidamos dos autores e o nosso índice de reincidência é muito baixo depois que o autor participa do curso, que são 12 encontros. Que nas universidades nós também temos serviços de atendimento à violência sexual nos campos universitários. Acho que é importante a gente colocar isso para que essas estudantes que sofrem abuso sexual dentro da USP, ou campus da UNAERP, nós temos várias outras universidades, Unip, todas elas, as pessoas têm os seus movimentos para que sejam registrados e sejam coibidos isso, né? Então, acho que a rede ela é composta de vários segmentos, de vários serviços, de organizações sociais, né? Então, e Ribeirão Preto, nesse sentido, apesar de que não nos supre totalmente, temos uma boa rede. Quando eu fiz meu curso, já faz tempo, de violência doméstica e sexual, principalmente em criança e adolescente, a nota de Ribeirão Preto já era alta e não tinha todo esse suporte que temos hoje. E não esquecendo, Laura, das reuniões em rede, né? Com todos os serviços junto. Quem quer participar tem o espaço para discutir e melhorar aquilo que você não está sentindo à vontade. Mas eu acho que precisamos avançar, sim. Nós precisamos de ter uma Secretaria de Política para as Mulheres, sim, para que determine as políticas intersecretarias, mas o núcleo tem um papel extremamente importante nessa construção e que possamos sensibilizar ou cobrar dos nossos políticos que realmente ampliem as causas e coloquem assim, como prioridade as causas de violência à mulher, de estrutura que essa mulher precisa ter, e porque a gente não podemos esquecer de um detalhe. Onde uma mulher sofre uma gama de crianças, sabe? Então, por trás dela tem muita coisa, muita criança que grita, que chora, que sofre, né? E não tem um apoio psicossocial para poder entender tudo o que está acontecendo.
e aí a gente está gerando mais agressores. Eu acho que a gente tem que pensar, na verdade, como a doutora Luciana disse aqui, depende, né? Se ela está em risco, é segurança, ela tem que acionar a polícia, não tem uma outra opção para essa mulher. Então tem que deixar isso muito claro, que em alguns momentos é 190 ou 153, exatamente, ou 153. Mas se ela não estiver em risco iminente, onde procurar ajuda? Hoje o atendimento à mulher pelo serviço público concentra no núcleo de atendimento especializado à mulher. Pode ser por telefone, que o telefone é 3636-3311 ou 3603-1199. Por WhatsApp, pelo telefone 16 991288745. Por e-mail, mulher@semas.pmrp.com.br. Então, o núcleo funciona das 8 às 17, o WhatsApp é 24 horas, talvez ela possa não ser atendida no momento, mas ela vai receber uma orientação. E por e-mail, também nós sempre respondemos aos nossos e-mails. Então, assim, o mais importante é entender isso mesmo, que nesses canais não são canais de denúncia, são canais de ajuda. É suporte, é estar junto, né? Se necessário, as denúncias podem vir por meio desses canais também, mas não são canais de denúncia. Tudo certo por vocês, meninas? Eu queria agradecer muito a presença de vocês, meninas. Eu queria, por favor, que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Regina? Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, com pessoas queridas, de luta de longo tempo, né, meninas? Meninas, hein? Olha aí. Mulheres empoderadas, não é? Mas da importância de que esse trabalho traz, principalmente se tem a possibilidade para atingir aquela mulher que está lá na ponta, aquela mulher que tem pouco acesso, aquela mulher que tem pouca orientação e informação. Gente, uma coisa que eu nunca tinha visto uma situação tão grande. Eu nunca pensei que o analfabetismo das mulheres fosse tão grande. E trabalhando nessa unidade, eu estou podendo observar isso, sabe? E as dificuldades que ela tem no entendimento. Por isso que nós não podemos cobrar, nós temos que entender, nós temos que acolher, né? Escutar, uma escuta qualificada para dar uma chance dessa mulher sair de uma situação, né? E isso eu queria falar, ainda bem que eu lembrei, sabe? E uma outra questão que eu queria colocar em relação à violência às idosas. Como essas mulheres estão sobrecarregadas, porque o que eu estou observando, quem leva as crianças para o atendimento são as avós. Nós estamos numa pandemia, não terminou essa pandemia. Quem está lá no dia a dia com a criança, a maioria são as avós. Então, a sobrecarga que essa mulher tem, né, tanto da emocional, como você fala da física mesmo, porque ela já tem uma deficiência física, né, pela idade, né, e também a patrimonial, porque tudo também está envolvido em torno daquela pessoa. Você entendeu? Então, muito obrigada pela oportunidade, viu? E que possamos levar outras vezes, colocar essas discussões em pauta para ajudar as mulheres a se fortalecerem. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de falar, né, de falar para cada mulher que está em casa, para cada vítima, para cada adolescente que vai iniciar os seus relacionamentos, né, o quanto é importante se sentirem seguras, confortáveis nessa relação, né, que tudo que causa constrangimento, dor, é violência, né, não se sinta culpada por isso e procure ajuda. Essa ajuda pode vir de qualquer lugar. Se você sentiu confiança, fale com essa pessoa. E para você que ouviu esse relato, que você também tenha a compreensão de que se nesse momento alguém te escolheu para falar, é porque você é importante para essa pessoa, e ouça sem julgamento. E procure a rede de apoio, procure todos os serviços. E não posso deixar, né, de fazer isso publicamente, que é parabenizar a doutora Luciana, que infelizmente deixou a nossa rede, mas que foi super parceira do nosso trabalho. Doutora Luciana, assim, é uma imensa admiração
pelo seu trabalho, pelo cuidado, né? Eu acho que a rede, ela se fez por pessoas como a senhora, né, que teve coragem de dizer, não, não vai ser assim. Aqui vai ser diferente, aqui a vítima tem voz, aqui eu acolho, aqui eu faço a lei valer. Então, assim, não tenho palavras para dizer o quão importante foi para a minha vida profissional estar com a senhora. Não poderia deixar de fazer isso em público. Sabem que quando a doutora Luciana disse que aposentou, Ei, Laura. Precisava disso? Eu que queria agradecer muito a Deus primeiro, que me deu a oportunidade. Eu não queria ir para a DDM de jeito nenhum, Deus sabe disso. Mas foi toda uma circunstância que quando Deus resolve fazer as coisas, Ele promove as circunstâncias. E eu me vi na Delegacia da Mulher e eu mudei realmente o jeito da Delegacia da Mulher trabalhar. Eu fazia inúmeras reuniões com aquelas meninas, tratei as vítimas realmente como vítimas, com um olhar carinhoso, um olhar de acolhida. Eu fui muito feliz lá, tive muitos momentos de dor, porque não é fácil. Confesso para vocês, ser polícia não é profissão, é missão. Então, se você não tem perfil, arruma outro emprego. Porque ser polícia não é assim, eu quero ser polícia. Ser polícia envolve muitas coisas. E eu, embora tenha me aposentado, porque também eu tinha outros projetos, e chega uma hora que você tem que ir embora, né, para dar oportunidade para outras pessoas, eu estou muito ligada na questão da violência contra a mulher, faço parte de tudo que me chamam em relação à violência da mulher. E então eu quero agradecer porque eu realmente me sinto referência, por causa do meu trabalho. Então, assim, meu trabalho deu frutos e eu pretendo continuar, pretendo até entrar em mais grupos e fazer mais coisas pelas mulheres, porque eu acredito que sobre violência a gente tem que falar. Quanto mais a gente fala, mais a gente combate. Muito obrigada. Tudo eu não poderia deixar de agradecer, né? A gente fica aqui só olhando a experiência de vocês e a gente fala, quando a gente crescer, a gente quer ter esse conhecimento que a gente já tem, mas a gente, junto de vocês, a gente vê que ainda é muito pouco. O nosso coletivo aqui do sindicato é formado pela direção e ele tem 8 aninhos. Embora foi uma conquista lá atrás nossa, da gente conseguir isso dentro de um sindicato, dentro de uma direção que é majoritariamente masculina, hoje a gente está contando com mais ou menos 56, 57 pessoas, membros da direção, que são mulheres, e que o nosso pessoal, o pessoal que a gente representa, o servidor, a maior parte são mulheres. Então a gente viu nisso aí a necessidade da gente começar a fomentar algumas questões. E, acima de tudo, né? Acima de fomentar, já tem uma parceria, o sindicato já tem uma parceria já de longa data aí, auxiliando. E a gente está junto. Se precisar da gente, precisando do sindicato, do coletivo, das meninas aqui, a gente está à disposição. Espero que a gente receba convite para estar participando com vocês aí das lutas também. Que, por enquanto, assim, esse é o nosso primeiro piloto, a nossa primeira roda de conversa. É o primeiro de muitos, tem muitos temas que a gente vai ser discutido ainda e a gente vai querer vocês com a gente aqui no futuro, viu? Deixa eu fazer uma colocação. A pandemia vai acabar, a vacina vai chegar, se Deus quiser, e eu gostaria de dizer para vocês que vamos fazer palestra presencial. Entendeu? Carolina tem muito para falar, a Regina tem muito para falar, a Laura. Eu ando muito envolvida com cultura de estupro, ando estudando muito isso, que eu já falei, nessa coisa de cuidar de mulher não vai sair de mim nunca, Laura. Então, vamos fazer. Sim. Bora fazer palestra, juntar todas as mulheres aqui, vamos conversar sobre os assuntos do nosso interesse. Vontade mesmo de ir para a luta, porque a gente vê, a gente assiste estarrecidamente as coisas que acontecem a cada dia. E começando pela nossa cidade, é isso que a gente precisa fazer realmente.
Mais uma vez eu queria agradecer vocês, gente, vocês são incríveis. A doutora Luciana, quando chegou aqui, falou: eu queria abraçar todo mundo, e realmente eu queria abraçar cada uma de vocês, porque é tanta coisa, tanto orgulho de ouvir vocês falarem dessa luta constante de vocês e tão inspiradora. Muito obrigada. Meninas, vocês também são maravilhosas. Obrigada por participarem aqui. Vamos em frente com novas conversas, novas rodas. Agradeço você que ficou com a gente até agora, acompanhando esse debate tão rico, tão produtivo. Você é muito importante para a gente, e debater isso é também debater a sua vida e o cuidado com você. Eu quero agradecer também o nosso coletivo, o restante do nosso coletivo. Vocês viram 3 pessoas aqui, mas tem mais gente que está aqui acompanhando no nosso auditório, né? Quero agradecer a presença delas, que estão aqui, que estão reforçando essa nossa luta e essa pauta tão importante. Muito obrigada a todo mundo e até a próxima.